Nós vamos falar aqui sobre os 5 passos para você dobrar o seu patrimônio em até 3 anos investindo em imóveis. É verdade, hoje a gente vai dar uma adentrada no nosso método, né, Leandro? E para você que quer entender um pouquinho mais como fazer isso, vai fazer muito sentido para você. E a gente já investe, né? É um método que a gente já investe. O Lima já assessora os clientes deles. Eu já invisto nesse método há alguns anos e posso afirmar para vocês que funciona desde que você tenha esses passos que a gente vai te mostrar aqui. Sem burocracia, sem comprovação de renda, porque essa maneira que a gente vai te mostrar de investir em imóveis aqui, você pode investir do exterior, pode De investir qualquer lugar do sem mundo. comprovar renda, É porque às verdade. vezes ter que comprovar renda para fazer um financiamento, alguma coisa do tipo, limita muito a quantidade de valor, a quantidade de imóvel, inclusive a construtora que você vai conseguir pegar esse recurso, né? E, Então aqui, esse método facilita muito qualquer pessoa que quiser investir. Muitos milionários que investem usando o método, Neymar, Dorival Júnior, que é assessorado, Ranieri, Raniel, do jogador do Corinthians, Corinthians, Cristiano Ronaldo também investe o aqui Neymar na região. investe. Na verdade, não é pré-requisito, né, pessoal? É importante deixar isso claro, que você que juntou um pouquinho de recurso, de dinheiro, com muito esforço, você já pode fazer parte desse grupo de investidor imobiliário. Porque a gente acha, não, mas é só para quem tem muito dinheiro, para quem é milionário, multimilionário. Tire isso da sua cabeça, é uma mera ilusão. E nós vamos provar isso para você. E a gente vai te mostrar como identificar as melhores oportunidades de investimento, o momento certo para investir, como analisar se esse fluxo de pagamento está ok, como entender juridicamente se você está seguro quanto a esse investimento, que isso é uma coisa muito Muito importante também. importante. E o melhor, com o investimento que cabe no seu bolso. Exatamente. E por que é importante investir nesse método? Qual o benefício disso? Qual a razão do investidor que está nos assistindo investir com esse método? O primeiro motivo que é primordial, Leandro, é a multiplicação do patrimônio e detalhe, com segurança, como uma promessa viável e segura. Acho que isso é de suma importância para você do método que está analisando, faz total sentido. No geral, o brasileiro tem um pensamento de não investir, às vezes investir muito na poupança, não pensar no futuro. Verdade. Então, assim, é muito importante a gente multiplicar o patrimônio. Só isso aí já basta, né? O nome já fala, é a premissa inicial do nosso método, né? E a segunda é como se tornar um milionário em até 6 anos. Nós vamos ensinar você a fazer isso botando 50 mil por ano. Quer dizer, investindo 50 mil por ano. Durante 6 anos, você vai se tornar um milionário utilizando o nosso método. Muitos brasileiros, inclusive clientes nossos também, que moram fora do Brasil, usam para investir aqui. E eles têm um benefício que eu posso dizer assim, é 5, 6 vezes maior que o nosso. Porque a moeda deles é 5, 6 vezes maior que a nossa aqui, né? É verdade. É um mercado muito grande e tem que saber identificar a oportunidade de verdade. Tem que saber filtrar, né? Sempre tem uma pegadinha, pode ter uma pegadinha, então se você domina nosso pilar, nossos métodos, você vai saber evitá-las. E tem outra também, né? A promessa, quando é demais, também a gente tem que desconfiar um pouquinho, né? Tem, quando a promessa Inclusive, é muito boa. se para você a nossa promessa é muito alta aqui, você tem que desconfiar, e tá certo, você tem que buscar informação. Não, Agora, se informe, vá atrás, que faz total sentido. Afinal, nós estamos mexendo com os ativos mais importantes da sua vida, que é o seu patrimônio. Então, assim, por favor. Aí eu entro no primeiro pilar do método 2 em 3, que é comprar na etapa que mais valoriza. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é esse pilar? Anota aí, escreve você que está assistindo. A etapa que mais valoriza em imóveis, certamente, é a dos imóveis na planta. Ou seja, e não é qualquer momento na planta, é bem no início do lançamento da construtora. Preferencialmente na tabela 0, onde o construtor faz um preço diferenciado para os investidores entrarem e ajudarem a etapa de obras. Então, se você está pensando em investir em imóveis, fique atento a oportunidades de lançamentos. Depois disso, Leandro, nós temos 3 etapas de picos de valorização. Primeira, quando o tapume está pronto, que é... O que é o tapume? No tapume é a imagem 3D do prédio, uma referência do nome do prédio, já mostra que a obra vai começar junto com a fundação. A segunda etapa é a etapa do estrutural, onde o prédio já começa a ser erguido, começa a ganhar altura, começa a ganhar... O tapume, só para eu deixar claro aqui, é como se tivesse a fundação do prédio já está subindo, já está fazendo a fundação. O tapume é quando a obra é cercada e já se começa a mexer no terreno, na fundação, o início de obras, né? Digamos, né? E a terceira etapa é a etapa do acabamento, né? Que é a etapa final onde o construtor já está botando rodapé, dando o retoque final para a obra ficar bem bacana. Fechou. Então acho que esse aí são os 3 pilares, os 3 momentos para você poder escolher o momento de saída de acordo com a sua rentabilidade. Esse é o momento de saída, né?
E o momento de entrada basicamente é na planta, sempre na tabela 0. Exatamente. Fechou. E lembrando que aqui nós recomendamos sempre uma saída a partir do 36º mês. Mas depois a gente vai explicar o porquê, né, Leandro? 36º mês. Sim. 3 anos. Ô, Lima, mas quando a gente fala de comprar na planta, isso não quer dizer que todos os imóveis na planta vão valorizar. E eu também fico pensando no risco, né? Porque quando a gente está comprando na planta, a gente está comprando meio que um papel, um contrato. Exatamente. Quando a gente compra um contrato de compra e venda na planta, a gente está comprando uma promessa de compra e venda, né? Então, por isso que é muito importante nessa etapa você ter uma consultora já validada, já verificada por um corretor de qualidade. No caso, nós estamos falando do método 2 em 3, porque não é toda consultora que tem o nosso método, que aceita o nosso fluxo e passa pelos nossos crivos de credibilidade, que é entrega, prazo, qualidade, acabamento e liquidez. Tudo isso faz total sentido na hora de você revender o seu imóvel. Não somente isso, Leandro. Tem garantias contratuais para você dormir tranquilo. Patrimônio de afetação, na qual ninguém pode mexer naquela conta em específico, exceto para levantar o prédio. Então ele não pode pegar o dinheiro dessa obra para pagar outra obra, que é o medo que muita gente tem. E isso traz muita credibilidade para o consultor e para o investidor. E isso que eu te falei, Leandro, é tão importante que é o pilar número 2 do nosso método. Confiança e credibilidade. Ah, então isso já é o pilar 2. Essas dúvidas que eu estava tendo em relação ao primeiro pilar, que é comprar na planta, já é o pilar número 2. Segurança. Confiança, segurança e garantias para o investidor. Já vem com essa validação. Então, tudo que a gente passa para o investidor já vem com a validação de construtora, entrega, de qualidade prazo, da obra, como é que estão as obras atuais da consultora. Se já tem um histórico. Exato, se está mantendo o mesmo padrão de qualidade das outras. E a garantia. Exatamente, porque afinal tudo que a gente vende leva nosso nome, né, Leandro? O próximo pilar que eu tenho aqui é atratividade e liquidez. Porque é o próximo passo. Eu já quero comprar na planta, eu quero comprar com segurança. Ok? Legal. Mas eu também quero ter liquidez. Eu preciso de atratividade, eu preciso de liquidez, eu preciso que isso seja vendável depois. Exato. Eu vou comprar, mas como é que eu vou vender? Primeiramente, a partir do momento que você compra no método, você vai ter uma escolha de unidade e planta adequada para a sua revenda. O que isso significa? Uma unidade que às vezes até pagando um pouco a mais, você vai ter mais liquidez. Ou seja, uma planta bacana, com bastante luminosidade, bastante ventilação, uma possível vista ou para a área de lazer ou para o mar, enfim, dependendo da região. Uma construtora boa, como nós já falamos, uma vaga de garagem que seja próximo ao elevador. São diversos atributos que nós vamos elencando que vão somando e que no final faz uma diferença absurda na sua saída. Uma estrutura de lazer muito bacana para você e sua família e, obviamente, ao redor da região tem que ter algumas facilidades. Padaria, supermercado, colégios preferencialmente. Então, tudo isso faz parte do ecossistema no qual você vai ser o maior privilegiado na saída, que é aumentar a sua rentabilidade. Quando recebe aquele PDF de planta, meu Deus, é muita planta, é muito andar, muda muito o valor. Então, o que nosso método faz? Até para garantir os 20% que nós vamos entregar para você, você tem que escolher uma unidade na qual eu vou falar para você. Essa é a unidade que vai conseguir entregar o dobro do seu patrimônio em 3 anos. Dessa rentabilidade de 20% do pilar número 3, me parece muito difícil. Até porque hoje no Brasil a rentabilidade média dos imóveis é de 5%. Isso segundo a tabela FIPZAP, né, que é a plataforma gigante no Brasil que tem muita venda de imóvel. Como que a gente encontra, além dessa questão do posicionamento, do prédio, da posição, do acabamento, do preço do metro quadrado, como é que a gente encontra uma valorização desse tamanho? Na verdade, né, Leandro, essa pergunta é muito bacana porque você mesmo pode ser o verificador dela. Você pesquisa as cidades que mais valorizam do Brasil. Graças a Deus, hoje nós estamos em Santa Catarina, nós temos 4 lugares entre as 5 principais que mais valorizam do Brasil e todas valorizam mais de 20% ao ano. Então, se você quer alocar o seu recurso de maneira inteligente, sensata, não adianta ter todos esses pilares e você colocar numa região que não valoriza. Aí a conta nunca vai fechar, né, Leandro? Então você tem que procurar locais adequados, locais que tenham rentabilidade, locais que investem em infraestrutura, que tenham iniciativas público-privadas, que tenham chamariz para turismo de qualificado, seja ele familiar ou institucional, para essa cidade poder acompanhar esse crescimento de 20%. Quais são as cidades, as 5 que mais valorizam no Brasil? Ou as que Santa Catarina tem 4, né? Das 5 tem 4. São José, Itapema, Balneário, Itajaí. Perfeito. É tudo na mesma região quase, né? São José um pouquinho tudo antes muito aqui, próximo, mas é tudo muito próximo, litoral. Quando a gente escolhe a unidade,
Obviamente, a gente vai para o pilar 4, que é Não, pera aí, antes do pilar 4 tem uma pergunta. Você falou de rentabilidade de 20% ao ano. ao ano. Como é que isso vai chegar em dobrar o patrimônio em 3 anos? Então, excelente pergunta, Leandro. Agora nós vamos partir para o pilar número 4, que é o qual? Como escolher uma unidade de acordo com o fluxo de caixa 2 em 3. Facilita o pagamento, parcelas que caibam no bolso. Parcelamento até mais alongado que a consultora geralmente faz, em virtude de se tratar de clientes do método 2 em 3. Então, isso já é um puta diferencial, né, Leandro? Poxa. Nós temos um fluxo diferenciado justamente para conseguir dobrar o seu patrimônio em até 3 anos. Tudo isso que nós estamos falando está vinculado com a rentabilidade. Então, é de suma importância que nós façamos parte de todo o processo para você ter essa rentabilidade. Eu tenho que juntar a rentabilidade do imóvel com o fluxo de pagamento 2 em 3. Exatamente, fazer uma linha da valorização versus a rentabilidade. E o desembolso do caixa, porque se eu pagar à vista, eu já vi que eu não vou ter essa rentabilidade. Tudo isso casa com o fluxo de caixa 2 em 3. Quer dizer, eu vou pagar um valor menor nos primeiros anos, né? Vou estar pagando direto para a construtora. E a rentabilidade sobre o valor total do imóvel, porém, eu paguei muito menos. Exatamente É aí isso, que é o Leandro. pulo do gato. Aí que é o pulo do gato. Botou um valor de imóvel de R$400 mil. A gente botou em 120 parcelas, que já faz parte do fluxo 2 em 3. Geralmente as consultoras fazem um fluxo a menor, que faz total diferença na rentabilidade. A gente botou um CUB, que é a média dos 2 últimos anos. Então, 4%. 4%, que isso aqui está tudo aqui calculado. Eu vejo que é um número de parcela muito grande. Quando a gente falou aqui do fluxo de caixa 2 em 3, não é todas as construtoras, não é toda a região, não é todo lugar que tem essa condição de pagamento de 120 parcelas. Essa modalidade de pagamento é um pouco diferente do tradicional, né, Leandro? Isso, bem diferente. Legal. Entrada de R$40 mil, que totaliza 10% do valor do imóvel. Sim, aqui também tem os reforços, né? Isso. 10 reforços São anuais. 10 reforços anuais de 12 mil. Sim. E 120 parcelas de R$2 mil. O que significa isso na prática? Nós detalhamos a conta até o final e calculamos também a valorização imobiliária de ano a ano. Tá. Ó, só colocando Só para aqui, vocês ó, entenderem, os balões corrigidos, tudo corrigido como tem que ter. Ó. A aquisição do imóvel foi 400 mil. 400 mil valor de aquisição. Segundo, primeiro ano ele já valoriza 20%, que totaliza 480 mil. Segundo método que a gente tem que estar no pilar número 3, né? Método e fluxo. Atratividade, cidade certa, local certo. Tem que ter tudo aquilo que possibilita essa valorização de 20%. Segundo ano a gente já vai para 576 mil reais. Terceiro ano nós vamos para 691. E aqui a gente já pode começar o posicionamento da revenda. Simulando aqui uma venda, pessoal, para vocês entenderem. Depois disso nós temos 296.739 reais a pagar à consultora, que o comprador assume o saldo devedor e você não tem nenhuma responsabilidade. Nós tiramos aqui a comissão. É importante falar que o saldo devedor já é corrigido. Tudo aqui é corrigido, né, já Leandro? Está corrigido. Tudo é atualizado na média do CUB de 4 anos atrás. Então, sim, se você vendesse imóvel nessa etapa, você teria passado esse saldo devedor, pagaria a comissão do corretor, pagaria uma taxa de transferência que algumas consultoras cobram, um CUB e meio, e pagaria o imposto de renda ou o ganho de capital de 15% do imóvel. Da diferença dos 400 mil para os 691. Totalizando 305 mil reais em 3 anos. O que dá uma lucratividade de 215,26%, Leandro. Sim, se eu tirar o valor que eu paguei, na verdade a gente olha aqui, né? O valor que eu paguei, o valor desembolsado nesse período está aqui embaixo, 141 mil. Isso foi o que você pagou. Porque essas parcelas aqui, ó, é a entrada, a parcela 2 e vai até a parcela 36. Perfeito, Leandro. Você vai ter alguns reforços já corrigido. Perceba que aqui a parcela já está com a correção. Ó. Todo mês tem a correção do CUB, então certo? Aqui nós mais conseguimos dobrar o patrimônio do cliente. Mais que dobramos. Mas é complexo, né? Queira ou não queira, é uma engenharia, tem 4 pilares aqui que tem complexidade para executar. Para quem está nos assistindo, fazer isso aqui. Como é que alguém pode aplicar esse método? O próximo passo é falar com um assessor que domina essa tabela, que domina essa região, que domina esse método 2 em 3. Então o quinto passo é falar contigo, basicamente. O quinto passo é falar comigo e vai ser um prazer te entender e botar a sua realidade aqui. E vai ser um prazer fazer você e sua família prosperarem com o método 2 em 3. Não tem motivo, se você chegou até aqui, nessa etapa do vídeo, não tem nenhum motivo que não faça você conversar com o assessor e entender o que a gente vai ter para você. E a gente vai ser sincero, se a gente não tiver um imóvel que a gente tem no teu perfil, a gente não vai oferecer outro para empurrar.
a gente trabalha com o método tabela zero, atratividade, liquidez, confiança da construtora, fluxo de pagamento. Tem muito imóvel para comprar em todo lugar do Brasil. Qualquer Aqui em lugar, Floripa tá cheio, mas eu quase não compro aqui em Floripa, porque o fluxo de pagamento em Floripa é muito 30 justo, parcela, muito apertado. é 40% de entrada, 30% de entrada. Outra- Inviabilizou. é outro negócio, é outro modelo de negócio. Então, assim, tem que ter o fluxo 2 em 3. Todos os pilares são fundamentais. Um tá atrelado ao outro, direto ou indiretamente, Sem dúvida. né, Leandro? Então, Vamos, tem um botão aqui embaixo desse vídeo para você falar com a gente agora. aguardo você.